A OAB de Alagoas, ela vai acompanhar de perto a cobertura dos planos de saúde para aquele teste sorológico da Covid-19. Quem vai conversar, inclusive, com a gente agora, a partir de agora, tá, sobre essa determinação, é o presidente da Comissão Estadual de Direito Médico e também de Saúde da OAB, que está comigo nesse exato momento, doutor Juliano Pessoa. E é isso que nós vamos querer saber, doutor Juliano, um grande amigo, um abraço, prazer tê-lo aqui conosco, doutor Juliano, para a gente saber exatamente o seguinte: o que se deve fazer, inclusive, o que é que as pessoas devem fazer, né, que se não conseguirem, inclusive, esse exame pelo plano. Doutor Juliano, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao Cidade Alerta, aliás, ao Fique Alerta, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Wilson, uma satisfação atender esse chamado para a gente esclarecer um tema importantíssimo, né, e uma conquista bem interessante que a sociedade toda passa a ter a partir do momento que foi ampliada essa cobertura dos testes, fazendo com que o plano de saúde arque com essa despesa que não vinha acontecendo anteriormente, né? Mas olha só, o grande detalhe é o seguinte: antes de qualquer coisa, é importante que nós ressaltemos aqui a importância do paciente buscar primeiramente um profissional médico, tá? É muito importante que a gente ressalte isso para que o paciente não vá espontaneamente seguir direto para um laboratório querendo fazer o seu teste. Não é assim que funciona. Houve essa ampliação, tá? Antes só o RT-PCR que era custeado pelo plano, e agora houve essa ampliação para o exame sorológico também. Porém, permanece aquela ressalva de que isso tem que passar pelo crivo do profissional médico. É o médico que tem a habilitação necessária para ferir, no caso concreto, se aquele paciente necessita ser testado e qual o tipo de teste se adequa ao caso dele. Muito bem, doutor Juliano, antes de tudo isso, houve uma determinação, inclusive saiu até na imprensa, nós divulgamos inclusive aqui, mas não havia ainda a publicação no Diário Oficial da União, não é? E algumas pessoas foram até os laboratórios já por conta dessa resolução, dessa obrigatoriedade, digamos assim, pela Justiça Federal para que a ANS fizesse com que os planos cumprissem. E algumas pessoas aí iram ao laboratório, acabaram recebendo a negativa e solicitaram, inclusive, essa negativa do laboratório, que é inclusive um direito do cidadão, né, de ter essa negativa do laboratório, para que entre na Justiça posteriormente. Essas pessoas que tiveram que entrar na Justiça, pagaram e tiveram que entrar na Justiça. Nesse momento agora, com essa liberação, como é que fica a situação dessas pessoas? Na realidade, a publicação foi feita ontem, né? E antes do dia 29 de junho não havia a obrigatoriedade de que o plano arcasse com o teste de sorologia, tá? A partir de ontem, com a publicação no Diário Oficial da União, é que passou, de fato, a ter vigência essa obrigatoriedade de que o plano terá sim, desde que, logicamente, passando pelo crivo profissional, como nós falamos, e com a indicação médica, o plano terá que arcar com esse tipo de teste também, tá? Mas isso não alcança os fatos anteriores, né, a esta publicação que foi feita ontem no Diário. Então, a partir de ontem, passou a ter vigência, tá? Foi incluído, na realidade, num rol de procedimentos obrigatórios da ANS, né, atendendo à decisão judicial que houve, e a partir de então, será exigido, né, das operadoras que elas arquem com o seu dever, com a sua obrigação, no sentido de atender aqueles pacientes que cheguem com a sua indicação médica, né, de realização desse teste. Perfeito, excelente. Então, como logicamente a publicação do Diário Oficial foi a partir do dia 29, então do 29 em diante. O que aconteceu atrás não tem nenhuma força jurídica, porque não havia então a determinação publicada no Diário Oficial. Foi isso que eu entendi, não é isso, doutor Juliano? Exatamente. E eu gostaria também de aproveitar para ressaltar um ponto interessante, no sentido de que a gente sabe da extrema ansiedade de toda a população, né, pelo que nós todos estamos passando, no sentido de todo mundo, de repente, desejar fazer esse tipo de teste, né? Até para saber se já teve contato com o vírus ou não. Mas é muito importante que o paciente fique tranquilo, que a população se tranquilize, confie na classe médica, nos profissionais de saúde que estão trabalhando e muito para que a gente saia disso da melhor forma possível. E ele aceite, digamos assim, a determinação do profissional que ele procurar, né? Então, um médico que tem a capacidade, baseada em evidência científica, em literatura médica, em estudos científicos, ele é que irá aferir, no caso concreto daquele paciente, com base em toda a sintomatologia que ele relatará na anamnese, o médico que irá verificar se há, de fato, a necessidade deste paciente ser testado
ou não. Inclusive, esta resolução da ANS, ela traz junto uma diretriz de utilização. Então, não é só pelo fato de estar contido no rol de procedimentos obrigatórios que imediatamente, de qualquer forma, o médico irá prescrever esse teste. Ele terá que fazer uma avaliação, uma anamnese bem feita, uma análise criteriosa, né, e responsável, analisando todos os detalhes, porque essa diretriz de utilização, inclusive, ela exige que o médico perceba com muito detalhe a questão da sintomatologia do paciente. Se ele está apresentando algum sintoma neste momento, ou se ele já apresentou anteriormente. E os sintomas são aqueles conhecidos por todos nós, que a mídia vem divulgando rotineiramente. A questão de um quadro gripal, de uma gripe aguda, né, que sentindo febre, uma pressão no tórax, a saturação menor que 95%, ou seja, todos esses números que o profissional, logicamente, está muito habilitado para lidar com isso e verificar, naquele caso concreto, se há necessidade real. O porquê que eu ressalto isso? É muito importante e os profissionais médicos, né, nesse momento, terão um papel crucial na sociedade, no sentido de que nós já estamos assistindo, inclusive em outros países, como é o caso da China, a chamada segunda onda, né, do contágio. Então, nós não temos hoje como precisar até quando nós vivenciaremos esse contexto de pandemia. Então, é muito importante que todos nós, tanto a sociedade como os profissionais de saúde, saibamos utilizar, né, nossas ferramentas, vamos chamar assim, de combate a essa pandemia e, inclusive, esse tipo de ferramentas de testagem, de tratamentos, etc. Por quê? Para que, no futuro, de repente próximo, nós não experimentemos algum tipo de escassez desses testes, por exemplo, né? Porque houve um volume gigantesco e sem, de repente, analisar o critério necessário de indicação. Então, é muito importante que a população se tranquilize, tendo o seu sintoma, logicamente, ele busca um profissional de sua confiança e o médico irá fazer, com muita responsabilidade, eu tenho certeza, a verificação, a análise do caso concreto e aí sim, se ele constatar que é recomendado no caso daquele paciente, ele certamente indicará a realização do teste e aí, a partir daí, sim, não pode haver, tá? Ou pelo menos não deve haver, né, a negativa por parte do plano de saúde. Até porque vale ressaltar que caso todos esses critérios sejam atendidos, né, e em seguida o profissional médico encaminha esse paciente para a testagem e haja a negativa por parte da operadora, ela poderá suportar, inclusive, multa de até R$80 mil por esse descumprimento. Tá? Então, hoje este teste está contido no rol de procedimentos obrigatórios. Tá? Existem critérios? Existem. Desde que esses critérios sejam atendidos, não pode haver, não deve haver a negativa. E se houver, o que é que eu aconselho aqui à população de modo geral? Caso o paciente receba uma indicação médica, uma prescrição médica de realização do teste e haja negativa, primeiro, ele entra em contato com a sua operadora, solicitando esta negativa formalmente. A operadora tem o dever de fornecer isto ao beneficiário do plano de saúde. Então, de posse disso, ele pode também buscar auxílio junto aos órgãos de fiscalização e amparo do consumidor, como o PROCON. Ele pode também entrar em contato direto com a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, com a ANS, por meio do site ans.gov.br ou ainda pelo 0800, que também consta nesse site, e ele poderá, inclusive, abrir uma reclamação contra esta operadora, para que a ANS analise este caso concreto, entre em contato com a operadora para verificar o que aconteceu, no caso específico, e se for o caso de constatação de recusa indevida, a operadora certamente irá suportar as sanções cabíveis e contidas na norma. Muito bem. Doutor Juliano, quero agradecer mais uma vez pelas suas informações bastante precisas, né, explicativas, didáticas, importantes para quem vai realmente precisar, com essa solicitação médica, o seu exame de sorologia agora liberado para os planos de saúde. Um abraço, obrigado pela sua participação, uma boa tarde, boa semana. Eu que agradeço. Um abraço grande, muito obrigado.